O governo federal zerou os impostos federais sobre os preços dos combustíveis. Com isso, quanto custará o gás de cozinha, a gasolina, o óleo diesel e por que isso não resolverá o problema da alta dos preços desses produtos? Na última quarta-feira, dia 17 de fevereiro, o governo federal, que controla a Petrobras, como sabemos, aumentou o preço dos combustíveis pela quarta vez no ano. No início de fevereiro, os caminhoneiros, por conta do preço do diesel, ameaçaram fazer uma greve geral, o que levou Bolsonaro para a frente de seu cercadinho no Palácio da Alvorada, a residência do presidente, dizendo ele que a responsabilidade sobre os preços dos combustíveis eram dos governadores dos estados. Aliás, Bolsonaro tem um problema seríssimo quando o assunto é assumir responsabilidade. Foi assim, por exemplo, quando, em abril do ano passado, o número de vítimas fatais pela Covid chegou a 2.500 mortes. Bolsonaro, ao ser questionado sobre o que iria fazer para controlar a pandemia, respondeu que não era coveiro. Nas palavras do próprio Bolsonaro. E daí? Não sou coveiro. Hoje são mais de 240 mil mortes, vítimas da Covid. E Bolsonaro continua agindo de forma irresponsável com relação ao programa ou à ausência de um programa de vacinas contra a Covid, que é responsabilidade de seu governo e não dos estados. Para Bolsonaro, quando seu governo não tem competência para resolver seus problemas, ele joga sempre a responsabilidade para alguém. No caso dos preços dos combustíveis, Bolsonaro joga a responsabilidade para os governadores estaduais por conta da cobrança de impostos. Ora, o valor dos impostos estaduais são os mesmos desde quando no governo Dilma a gasolina custava R$ 2,80. Hoje em minha cidade, a gasolina custa R$ 5,10. E o valor do imposto é o mesmo. Aliás, alguns desses impostos, como o ICMS, sua alíquota, seu percentual, é o mesmo há mais de 30 anos. E de um estado para outro, os percentuais variam de 12% a 25%. O mesmo ocorre com os impostos federais, o PIS, a CONFINS e a CIT. Esses impostos representam 14% do preço da gasolina, 9% do preço do diesel e 3% sobre o preço do gás de cozinha. Mas os percentuais dos impostos são os mesmos há anos. Portanto, não são os impostos a causa dos atuais aumentos dos preços dos combustíveis. Tampouco os governadores dos estados são responsáveis por esse aumento. É claro que a carga tributária tem um peso sobre os combustíveis. Mas não é responsabilidade pelo aumento, não é responsável pelo aumento dos preços. O que faz aumentar o valor da gasolina, do diesel, do gás de cozinha, é a política de preço dos combustíveis adotada pela Petrobras. Petrobras que é uma empresa estatal, portanto uma empresa do governo federal. Uma empresa controlada por Bolsonaro e sua turma. O que ocorre é que a cada vez que o preço do petróleo sobe no mercado internacional, por exemplo, se o dólar sobe, Bolsonaro, através da Petrobras, aumenta o preço da gasolina, do diesel, do gás de cozinha aqui no Brasil. Bolsonaro e sua turma acham que o povo brasileiro ganha em dólar, né? Portanto, quem manda de fato na Petrobras é o chamado mercado. São os neoliberais, é o capital internacional e a Rede Globo que os representa. Mas Bolsonaro não tem coragem de admitir isso. Por isso, joga a responsabilidade para os governos dos estados. Mas na sexta-feira, dia 19 de fevereiro, agora, Bolsonaro, jogando para a sua turminha, a turma do cercadinho, trocou o diretor da Petrobras por um militar e zerou, por 2 meses, a partir de março, os impostos federais sobre combustível. Aqui em Fortaleza, isso vai representar, em média, uma redução de R$ 3,00 no preço do gás de cozinha, que custa R$ 90, 70 centavos no preço da gasolina e 30 centavos no preço do diesel. Isso é claro, se até lá a Petrobras não aumentar novamente o preço dos combustíveis, como vem fazendo. A questão é saber, Bolsonaro vai controlar os preços do petróleo e com isso enfrentar de verdade a Rede Globo e o mercado, ou seja, os neoliberais? Com essa canetada de Bolsonaro, as ações da Petrobras caíram 8%, o que significa que a Petrobras perdeu cerca de 30 bilhões de reais do valor do mercado. Ou seja, se a Petrobras valia 100 bilhões, agora só vale 70 bilhões. Nesse período, o governo federal deixará de arrecadar cerca de 3 bilhões. Nada mal para um país que está quebrado, segundo o próprio Bolsonaro. Mas o que Bolsonaro quer é mostrar para seus seguidores que a responsabilidade pelo preço dos combustíveis não é dele, mas dos governadores.